Salles. Estamos dando início a esta coletiva para falar sobre o novo concurso do INSS. As autoridades vão trazer algumas informações e, em seguida, abriremos para as perguntas. Ministro. Bom dia a todos. É com muito orgulho que eu venho aqui, hoje, dia 15 de setembro, divulgar, que nós publicamos o edital do concurso para técnico do Seguro Social do INSS. Esse concurso ele é fruto de uma argumentação do próprio INSS. Todo mundo sabe que o INSS desenvolve um papel extremamente importante na vida dos brasileiros e desde que iniciou esse governo, nós lutamos para poder reduzir as filas do INSS, temos feito mudanças estruturantes no INSS, investido nos servidores, em todos os servidores, no 20 mil servidores que lá trabalham, e eu sou servidor, sou egresso de lá do INSS, e com muito orgulho falo isso, porque nós temos lá um papel extremamente importante, fazemos parte do dia a dia do brasileiro. Então, na qualidade hoje de ministro de Estado, vir aqui divulgar esse concurso, para mim, é muito gratificante. Eu estou aqui com o Guilherme Serrano, que é o presidente do INSS, o Jobson Salles, que é o diretor de gestão de pessoas, que foi recriada no início da nossa atuação como presidente daquela autarquia. Aqui o secretário de Previdência, que trabalha comigo no Ministério do Trabalho e Previdência, e o nosso querido Virgílio, doutor Virgílio, que é o nosso consultor jurídico do Ministério. Também a Larissa, que é a diretora da área de orçamento, de administração do INSS, que também nos ajudou, colaborou muito para que esse concurso fosse feito, e também no desenho do edital. O edital número 1, que prevê a classificação de mais ou menos 3.500 pessoas, das quais serão chamadas imediatamente 1.000 pessoas que terão, além da prova escrita, terão que passar pelo curso de formação. É a primeira vez que o INSS faz o curso de formação como etapa eliminatória de um concurso público. E por que isso foi feito? Porque nós temos uma preocupação muito grande com a sociedade brasileira, com você que está aí na sua casa e que depende da prestação dos serviços feitos por aquela autarquia e INSS. Então, pensando em você, nós fizemos o curso de formação para que as pessoas possam, além da prova escrita, mostrar também a sua capacidade, os seus outros dotes, como o atendimento às pessoas, o carinho pelas pessoas. Eu sempre falo que, como ministro de Estado, para trabalhar comigo e trabalhar na minha equipe, tem que amar pessoas assim como eu amo. Então, o curso de formação eliminatório, ele é importante para que a gente tenha a qualidade na prestação dos serviços da autarquia e INSS. É uma oportunidade para a gente ver se... Eu me lembro, em 2003, eu dei posse para mais ou menos uns 2.000 servidores no estado de São Paulo, que é meu estado de origem, e algumas pessoas já na hora da posse disseram para mim que não queriam atender público. Eu falei, querido, como você não quer atender público? Você prestou um concurso para trabalhar no INSS, que é uma autarquia eminentemente de atendimento de pessoas, e você não quer atender público? Então, por isso, nós tivemos o carinho, o cuidado de desenhar esse curso de formação. A lotação desses 1.000 servidores que serão chamados serão nas gerências executivas, e nós temos 98 gerências executivas em todo o Brasil, e dentro da gerência executiva nós temos as agências. Então, a gerência vai lotar esses servidores naquelas agências que menos servidores têm ou que tenham a maior demanda. Então, nós temos esse cuidado, tivemos essa tranquilidade para poder fazer esse desenho do edital. O edital foi muito pensado, foi feito rapidamente, porque só 2 concursos foram autorizados este ano, o concurso do INSS e o concurso da Receita Federal. Daí demonstra a sensibilidade do governo federal, e mais do que nunca eu tenho convicção, como ministro de Estado, que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo porque nós pensamos nas pessoas. Eu, como ministro,
tenho visitado as agências do INSS, as superintendências do trabalho nas regiões, para saber se as políticas desenhadas aqui no Ministério, desenhadas no governo federal, estão chegando lá na ponta. Então, nós, de novo, a lotação será pelas 98 gerências executivas espalhadas em todo o Brasil, e o curso de formação, depois da prova escrita, será feito nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. E durante o curso de formação, é importante dizer que esses 1.000 servidores, ainda não servidores, mas esses 1.000 candidatos receberão 50% do salário. O salário inicial para o técnico de seguro social, que é o nosso concurso, que é um concurso ainda de nível médio, será de R$ 5.900. É importante aproveitar a oportunidade para dizer que nós, no INSS, temos 1.568 agências espalhadas por todo o Brasil. 1.568 agências espalhadas por todo o Brasil. Nós resolvemos isso no início lá dos anos 90, quando o INAMPS foi extinto e o IAPAS e INPS na época foi fundido e nós criamos então o INSS. Nós resolvemos ter capilaridade para poder atender melhor a sociedade brasileira. Então, basicamente é isso. Muito feliz de estar aqui hoje, nesse dia. Como eu falei, trouxe aqui o presidente do INSS e nós queremos tirar dúvidas, né, do edital que porventura vocês tenham. E estamos aqui à disposição do Ministério e também o INSS vai disponibilizar um canal para que a gente possa tirar dúvidas. O nosso querido Jobson Salles, que é o diretor de gestão de pessoas, ele está acompanhando o Twitter desde de manhã e neste momento nós somos o primeiro no Twitter no Brasil, não é isso, Jobson? Ministro, Trending Topics do Twitter, figuramos aí em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no Brasil. Nós aguardamos que cerca de 1,5 milhão de brasileiros se inscrevam para fazer esse concurso. O concurso, a prova será feita no próximo dia 27 de novembro e eu desejo sorte a todos. Algumas pessoas aqui do próprio Ministério que são terceirizadas vão fazer esse concurso e eu já estou pegando no pé já há algum tempo para que eles estudem para que vocês sejam companheiros da gente aqui no Ministério do Trabalho e Previdência, lá no INSS. Eu tenho certeza que vocês farão a diferença ao entrar no INSS e, de novo, façam inscrição se vocês amarem pessoas. Se não amarem pessoas, não prestem o concurso para o INSS. Muito obrigado. Bom, vamos abrir para as perguntas. Algum presente gostaria de fazer pergunta? Por favor, se identifique, por gentileza. Teste. Meu nome é Vitor Gâmaro, sou do Direção Concursos, vários alunos nossos aí interessados nesse concurso. A pergunta é para a mesa, quem realmente puder responder. Segundo estimativas do próprio INSS, né, até o final do ano, cerca de 3.700 servidores vão estar já em abono permanência, ou seja, eles vão estar aptos a se aposentar a qualquer momento. E qual o planejamento do INSS para lidar com tantas perdas, visto que a gente tem 1.000 vagas, 3.385, se a gente considerar o cadastro de reserva, as chances reais e prazos, expectativas para essas convocações além dos 1.000 e quando que esse pessoal deve começar a trabalhar? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Poderia passar para o Guilherme para responder, não é? Aliás, eu vou passar para você. É uma pergunta muito fácil. Vou passar para ele. Obrigado, ministro. Bom, me ouvem bem? Acho que sim, né? Fácil, mas importante. Fácil, mas importante e desperta o interesse do brasileiro de uma forma geral. Antes de passar, nós conseguimos 1.000 vagas. E isso é uma sinalização do governo federal para a retomada, a reconstituição da força de trabalho do INSS. É fato que 1.000 vagas não são suficientes, mas é um início. Tá certo? Bom, como o ministro já colocou, né, o INSS, na verdade, ele já vem num processo de evolução e de reinvenção
né? Desde meados de 2017, com a transformação digital, nós mudamos o nosso processo de trabalho, a forma que a gente trabalha, mas ainda, né, a nossa característica, o nosso trabalho ele é intensivo em mão de obra. Como o ministro colocou, nosso trabalho consiste em análise de requerimentos feitos por pessoas, né, e que na grande maioria tem que ser analisado por outras pessoas, no caso servidores. Além disso, nós temos os atendimentos nas nossas mais de 1.568 agências, né, espalhadas aí pelo Brasil, e então há uma necessidade real de sempre ir recompondo esse quadro, né, que vai envelhecendo, né? O INSS, em que parece ter sido criado na década de 90, ele tem um quadro de servidores que iniciaram muitas vezes antes dessa época, né? Inclusive o ministro aí é um exemplo, ele iniciou em 1984, então nós temos um quadro que tem uma expectativa de ir envelhecendo e vai ter que ser sendo substituído. A substituição e contratação de servidores, ela depende de espaço orçamentário, né? Do que foi permitido no ano de 2022 foi autorizado para o INSS, no caso 1.000. A lei que trata aí a questão dos concursos nos permite classificar um número maior do que 1.000, até para poder fazer essa formação no cadastro de reservas. No nosso edital está publicado 3.385 vagas, né? Isso garante que essas pessoas, durante a vigência do edital, eles tenham a possibilidade de serem chamados caso haja, né, espaço orçamentário para isso aí nos próximos exercícios. E havendo, com certeza, o INSS tem interesse em convocar, dar o curso de formação e começar a trabalhar. Com relação à expectativa desses servidores que agora, né, vão prestar a prova, os primeiros 1.000 colocados, né, então a expectativa nossa é que a prova seja realizada agora dia 27, como colocado no edital, a gente dá o resultado final ainda em 2022, janeiro nós chamamos para o curso de formação. Final de fevereiro, começo de março, a gente começa a ambientação desses servidores. Como que nós planejamos essa ambientação? Todos esses servidores serão colocados em agências da Previdência Social. Trabalharão parte do tempo em atendimento ao público, parte do tempo em análise de processo. Então, eles vão passar um período aí de 1 a 2 meses nessa ambientação, para que entendam, né, apesar de nós termos mudado a forma de trabalhar e hoje o nosso processo é majoritariamente digital, mas que entendam o que é o conceito do atendimento à população e o quanto isso é importante, né? O processo é digital, mas ele tem um humano por trás, né? Então é uma pessoa que está por trás, é uma família que está por trás, então a humanização do processo é essencial para a gente. Só um destaque, né? Aproveitar aqui para fazer a chamada. O INSS ele hoje é um órgão que cuida do pagamento de 36 milhões de pessoas, né? 36 milhões aí de núcleos familiares. São 55 bilhões de reais todos os meses colocados na economia. Então, trabalhar no INSS é uma grande honra. Hoje estou à frente no cargo de presidente, mas sou técnico de seguro social. Entrei na casa em 2006 e hoje tenho a honra de estar à frente dessa casa e tenho certeza que todos aqueles que passarem também terão a honra de servir a população brasileira. Outras pessoas haviam feito essa pergunta, então considero respondida. Mais algum presente, gente? Por favor, se identifique. Eu sou Márcia Fernandes, da Voz do Brasil. Ministro, pelo que eu ouvi do senhor, o senhor já até respondeu essa pergunta, mas eu queria que o senhor respondesse mais uma vez de uma forma resumida, para a gente poder explicar para o público em geral. Qual a importância de prover mais vagas, ter mais servidores nesse órgão específico, que é o INSS, que atende tanta gente? Além da quantidade, né, o INSS hoje ele está preocupado muito com a qualidade. É importante dizer que dos 20 mil servidores do INSS, 14.500 servidores são técnicos do Seguro Social, assim como eu sou. Como é o Guilherme, presidente, o Jobson, o próprio André Veras. Então, nós todos somos técnicos do Seguro Social. E de nível médio. Só que dos 14.500 servidores de nível médio que hoje trabalham no INSS, apenas 1.400 não têm o nível superior. E dos 1.400 que não têm o nível superior, nós oportunizamos agora em 2022 a possibilidade deles fazerem o nível superior, deles fazerem a faculdade. E 1.100 já demonstraram de pronto a vontade de fazer. E nós já autorizamos e 450 já iniciaram as aulas. Então existe um investimento grande, não só na quantidade, mas também na qualidade. Por quê? Porque nós temos uma preocupação muito grande com a sociedade brasileira. Como eu falei, é uma autarquia que trabalha com a pessoa desde do seu ingresso
na vida laborativa até a sua aposentadoria. Então nós temos que ter essa preocupação. Eu tenho conversado com o ministro Victor, ministro da Educação, da possibilidade, inclusive, da gente levar o programa de educação previdenciária para dentro das escolas. Porque para o jovem que está na iminência de entrar no mercado de trabalho, para que ele saiba quais são os seus direitos e os seus deveres também, para que quando ele quando ele chegar no tempo da aposentadoria, ele ter condição. Eu, infelizmente, durante todos esses anos, 38 anos de INSS, eu disse muitos nãos e gostaria de ter dito sim. E muitos sims, muitas vezes, foi porque as pessoas elas não sabiam o que fazer durante a sua vida contributiva. Então é importante que a gente tenha essa preocupação. E hoje, o Ministério do Trabalho e Previdência e a autarquia e INSS têm essa preocupação com a sociedade. Então é importante que a gente reforce a nossa força de trabalho, mas não só reforçar em quantidade, mas também em qualidade. E nós temos essa preocupação hoje. Pergunta do Arthur Lima, do canal Professor Arthur Lima. A proposta de lei orçamentária para 2023, entregue pelo governo ao Congresso, prevê mais de 30 mil nomeações de servidores no Poder Executivo Federal no decorrer do ano. Parte desse total está sendo reservada para a nomeação dos aprovados no cadastro de reserva deste concurso? Não necessariamente. Isso é uma questão que a gente vai discutir no início do próximo governo, não é? Existe essa previsão, não tem carimbo para qual órgão vai ser. Isso vai depender da nossa articulação com o Planalto e pode ter certeza que a gente tem essa visibilidade. Nós temos a sensibilidade do Planalto hoje com a importância que é o INSS e eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir sim chamar pessoas desse cadastro remanescente do concurso que será feito, a prova que será feita agora no próximo dia 27 de novembro. Temos uma pergunta agora da Claire dos Santos, do jornal Estado de Minas. Quantas vagas serão destinadas para Belo Horizonte e Minas Gerais? E ela pergunta por que o número de vagas necessárias, de 7.575, não foi atendido pelo Ministério. O número é bem menor do que esperado, ela coloca. Essa é uma boa pergunta, eu vou passar para o Jobson aqui. Muito obrigado, chefe. Para o estado de Minas Gerais, são 122 vagas. Especificamente para a cidade de Belo Horizonte, 11 vagas. Havia uma outra pergunta, sim? Eram duas perguntas juntas? Perfeito. É a resposta que o presidente já, com muita clareza, e o ministro deram, né? Uma grande sinalização no momento que o país vive e foi o que foi possível do ponto de vista orçamentário nesse ano. Não podemos esquecer que o mundo acabou de sair de uma pandemia, que quando começou, nós não sabíamos se duraria 1 mês, 2 meses, e durou 2 anos. Aliás, não acabou, né? 2 anos durou, e o Brasil sinalizar, né, o governo sinalizar para a recomposição de uma mão de obra tão importante como é a do INSS, já é... Eu estou falando isso, eu não estou satisfeito com os 1.000, mas é o que foi possível ser feito a princípio. E eu tenho certeza que a gente vai ter, no próximo ano de 2023, a possibilidade de ampliar isso. Complementando a questão de Minas, quando se desenhou o número de vagas para Minas, a regional de Minas era composta por Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Não podemos esquecer que nós recriamos a superintendência do Rio de Janeiro. Então não tem sentido a gente manter as vagas que estavam previstas para Minas, porque agora a gente tem que pensar também na superintendência do Rio de Janeiro. Só complementando a resposta do ministro, para justamente a definição da quantidade de vagas, nós consideramos 3 principais critérios. O primeiro são as nossas agências, que não tem nenhum servidor ou apenas um servidor lotado e que acabam funcionando aí, muitas vezes com um servidor convocado. Então a gente utiliza esse concurso para resolver esse problema, né? Ao longo dos anos, infelizmente, perdemos servidores e a agência às vezes ficou ali desguarnecida e nos concursos a prioridade é repor essa mão de obra nessas unidades. O segundo critério utilizado foi justamente a quantidade de servidores em abono de permanência por regional. Então a gente já leva em consideração aquela quantidade de servidores que estão em abono para poder fazer uma distribuição mais equilibrada, já pensando no futuro.
E o terceiro critério foi justamente a quantidade de servidores públicos proporcionais à população. Então, vocês devem ter observado que a região norte do Brasil também recebe uma quantidade grande de servidores, porque é uma região que tem uma população que cresceu muito nos últimos anos e a quantidade de servidores não acompanhou. Então, esses foram os 3 critérios que nós estabelecemos para poder fazer uma divisão mais justa possível aí do quantitativo do concurso. Você quer fazer uma pergunta, por favor? Como eu sou de Santa Catarina, eu também gostaria de saber esse recorte aí para Santa Catarina, o número de vagas para o estado todo. Vamos seguir aqui mais uma enquanto ele dá uma olhadinha. Os candidatos, essa pergunta é da Juliana Góes, da Folha Dirigida. Os candidatos terão uma nova prova no curso de formação com 120 questões e discursiva. Também será no perfil Sebrasp, certo e errado? O curso de formação é também realizado pela mesma banca, pela Sebrasp, tá? Como o presidente muito bem colocou, tem o início previsto para o mês de janeiro. Ele terá disciplinas que são aderentes à realidade do que se faz no INSS, como o ministro muito bem colocou. Então, resolução de conflitos, atendimento ao público, questões práticas aplicadas de previdência social. Então, são essas coisas que vão ser cobradas no curso de formação. O que a realidade da aplicação do conhecimento previdenciário, ela é exigida no INSS para fazer a entrega para a sociedade de atendimento e de atendimento em processos e análises. O modelo e sobre como vão ser pontuados as questões da avaliação de cada uma dessas disciplinas vai ser publicado em edital específico. Vou fazer mais uma aqui. Pergunta da Marta Cavalini, G1. Escolher uma gerência executiva significa que o aprovado poderá ser lotado em outra cidade que esteja na região daquela gerência? Sim. As 1.568 agências, elas estão vinculadas a 98 gerências executivas. Então, o candidato, ao escolher a gerência executiva, ele pode ser indicado para escolher uma vaga entre as agências daquela abrangência. Sobre a quantidade de vagas para o estado de Santa Catarina, são 29 vagas. E aí cabe observar, como o presidente muito bem colocou, os critérios para a definição da quantidade de vagas foram estritamente técnicos. Santa Catarina, a propósito, pela sua pergunta, é o estado do Brasil que conta com a melhor relação, número de servidores previdenciários por grupo de 100 mil habitantes. Tem mais uma pergunta da Marta. Para conseguir a isenção da taxa de inscrição, basta ter o CAD único atualizado? Pela legislação brasileira, existem 2 situações de isenções em concursos públicos. Sim, o CAD único é uma delas e talvez a principal em termos de volume. E a outra característica que também se pode fazer são os doadores de medula óssea para instituições de saúde que estão registradas pelo MEC. Então, essas 2 situações são as situações de isenção de concursos públicos federais no Brasil. CAD único, família registrada no CAD único e ou pessoas que sejam doadoras de medula óssea. E o CAD único tem que estar atualizado, sim. Agora uma pergunta da Marta Imenes, do Extra. Como serão distribuídas nas gerências, desse total de vagas, quantas são para o Estado do Rio? E como serão distribuídas nas gerências executivas de Campos, Caxias, Petrópolis, Niterói, Rio Capital, como consta no edital? Quer olhar? Tá certo. Você quer dar uma olhadinha? Então tá bom. Perfeito. No Rio de Janeiro, nós temos as gerências executivas com tais quantitativos. Campos dos Goitacazes, 25. Duque de Caxias, 40. Niterói, 28. Petrópolis, 28. Rio de Janeiro, 36. Volta Redonda, 34. Totalizando 163, 163 vagas ao todo para o Estado. A Marta diz,
Segundo a FENASPES, o déficit de servidores chega a 23 mil em todo o país. Esse número de vagas seria irrisório? Não seria irrisório? Qual o impacto na fila de espera? Esses 1.000 servidores vão trabalhar exclusivamente nas concessões? A nossa prioridade é alocar esses servidores justamente no atendimento e análise de processos. Esse número de 23 mil servidores a administração não reconhece, né? Nós temos um outro número, que foi o que o ministro colocou, né? Mas, de qualquer forma, para esse concurso, a prioridade é atendimento e análise de processo. Por isso, inclusive, o curso de formação ele é bem focado nessas duas áreas. Eu pedi aqui a permissão do presidente para fazer uma complementação. A gente fazer um leve exercício. Imaginemos as 1.000 vagas com o que o INSS tem hoje de produção de processos por servidor. Você imaginar que num mês um servidor pode produzir ali em média 100 processos, despachar 100 processos. Então a gente está falando de um potencial, né, com uma margem para cima ou para baixo, de 100 mil processos despachados, se eu tenho 1.000 pessoas. Então sim é um número significativo. Agora, se 100 mil brasileiros é um número irrisório, a mais todos os meses. Ministro, já tem no edital, mas eu gostaria só que o senhor falasse, para a gente ter na gravação, qual é o valor do salário para esses servidores? Bom, o salário inicial, né, ele pode chegar aí R$ 5.900 reais. Lembrando que os 1.000 selecionados eles vão receber só uma parcela desse salário, até que seja concluída a formação dele, né, que ele seja designado para um posto de trabalho, e aí sim ele passa a ter a integralidade da remuneração. Né, eu coloquei, eu acho que é bom dar esse destaque, a gente coloca do até, porque nós temos uma parte do salário dos servidores, do técnico de seguro social, que é composto por uma gratificação de desempenho. Né, então você tem uma parte da remuneração que ela pode ser variável. Então, em sua totalidade, ela chega até R$ 5.900 para o inicial. Aqui tem mais uma pergunta da Juliana Góes. Qual será a duração do curso de formação em dias? 180 horas, mas qual a previsão de quantidade de dias? Nós estamos modulando para algo entre 30 e 45 dias. Né? O importante aí, de fato, é a carga horária e, de fato, o aprendizado e uma formação que, de fato, nos mostre, nos demonstre, nos capacite essas pessoas, porque o ministro muito bem colocou, os desafios do que ele vai entregar na prática. Então, algo entre 30 e 45 dias para a gente não prejudicar também no ritmo de quantidade de horas de aula de curso de formação por dia, também para que a gente não perca em qualidade. Só posso... Se depender de mim, serão os 45 dias. Eu, quando entrei, lá nos anos de 1984, eu não tive curso de formação, como eu falei, é a primeira vez que tem, e é importante. Eu fui colocado do lado de uma pessoa que logo depois se aposentou. Ela estava para se aposentar, dona Helena Bezerra de Freire. Nunca vou me esquecer, uma senhora, um doce de pessoa. Mas eu também aprendi com ela os vícios de todo o tempo que ela trabalhou, né? A pessoa acaba fazendo... Então é importante que o curso de... Nós não temos pressa, em que pese a gente ter necessidade da mão de obra, é importante a gente investir na qualidade desse curso de formação. Então, no que depender de mim, as pessoas farão o curso de formação nos 45 dias, sem pressa. Né? Uma outra coisa que eu queria dizer, depois da recriação da Diretoria de Gestão de Pessoas, no passado, antes da diretoria, da recriação da diretoria, os servidores do INSS, quando eles iam fazer uma capacitação, eles tinham que também produzir. Isso é ruim, porque, como diz a minha mãe, gato com duplo sentido não pega rato. Então ele nem aprendia e também não produzia. Hoje não, hoje ele, quando vai fazer um curso, ele está isento da produção, ele vai se dedicar ao curso. E essas pessoas, esses 1.000 novos servidores, quando servidores ou candidatos, eles vão focar na capacitação, eles vão ser capacitados. Então, que fique os 45 dias, que fique 60 dias depois
já na agência para poder fazer ambientação. O importante para mim é que essas 1.000 pessoas elas tenham a sensibilidade e o conhecimento da importância que é a atividade que eles vão desenvolver na vida profissional deles. Permite, né, ministro? Eu acho que, já que o ministro reforçou que é a primeira vez que tem, né, um curso de formação, o porquê que nós temos tanta questão? A atividade do reconhecimento de direito previdenciário, ela é muito específica, ela é complexa, é uma atividade complexa, ela mexe com a vida das pessoas, então a qualidade ela tem que ser o foco mesmo do nosso trabalho, né? E a legislação previdenciária, ela mudou nos últimos anos também, né? Então, hoje, após a emenda constitucional, para você ter uma ideia, nós temos 7 regras diferentes de cálculo de aposentadoria. Então, você precisa ter pessoas altamente qualificadas para poder desenvolver o trabalho com a qualidade que ele necessita. Então, é como o ministro colocou, a gente, quando concluir o curso de formação em ambientação, nós precisamos ter servidores maduros e com o conhecimento necessário para fazer o atendimento que a gente precisa. Então, a gente investe num primeiro momento e com certeza vai colher aí, ainda no primeiro semestre de 2023. Renata, posso fazer uma pergunta? Queria, na verdade, 2 em uma. O último, dá para cravar, e aí acho que pode ser o ministro, enfim, ou o próprio presidente, que é o último concurso de nível médio para técnico do INSS, e se, só para encerrar aqui, se a eleição pode influenciar essas nomeações, de alguma forma? Acho que é uma resposta mais política, né? Não. A máquina, ela vai sozinha, independentemente do comando, né? A necessidade, ela existe. Então, independentemente do comando, isso vai acontecer naturalmente. A outra pergunta dele? O que depender de mim, e eu estou trabalhando para isso, porque quando eu entrei na presidência do INSS, eu coloquei lá algumas premissas, e o investimento nas pessoas era a primeira premissa, investir nas pessoas. Então a gente recriou a diretoria, a gente criou a Escola da Previdência, a gente fez as salas de aulas nas superintendências, a gente assinou a Instrução Normativa 128, que regulamentava, atualizava toda a IN 77, já com a reforma da Previdência. Então, assim, investimento nas pessoas, né? Então, eu entendo que se a gente alçar um patamar mais elevado de exigência para o concurso, a gente inevitavelmente vai ter uma qualidade maior das pessoas que vão prestar esse concurso. Então, e a gente está procurando, existe no INSS hoje 2 categorias, que são os analistas, que é de nível superior, e os técnicos do Seguro Social, que é de nível médio. E a gente está procurando e construindo, e o Ministério da Economia está nos ajudando muito nessa construção, assim como a Casa Civil, para que a gente possa, no próximo concurso, já fazer a exigência de nível superior também para o técnico do Seguro Social. Pergunta do Carlos André, de um blog, podcast, ele tem um canal. Seria possível alterar a realização do curso de formação para formato virtual ou um formato que não exija custeio pelo candidato? A previsão de realização, e aí vem de toda essa necessidade de qualidade, a gente sabe que em comunicação e educação, os modelos e os canais que você utiliza devem ser adequados à necessidade da premissa que se quer. Qual a premissa que se quer aqui? Intensividade em qualidade. Então, entendemos que é uma premissa necessária a realização do curso de formação de forma presencial. Que modelos foram utilizados para mitigar esse custo que menciona a pessoa que pergunta? Primeiro, uma disseminação tanto quanto possível de uma quantidade razoável de polos, como o ministro muito bem citou. A segunda, o pagamento de 50% daquilo que é equivalente à remuneração já durante a realização do curso de formação. Não entendemos que a qualidade que se exige para o que se vai prestar para a sociedade possa prescindir de uma atuação intensiva num curso de formação presencial. Então, ele tem que ser presencial.
esse mesmo podcast pergunta: é possível adiar a prova? Ele diz no contexto do texto dele aqui que há muitas provas já agendadas para o dia 27. E se seria possível adiar para fevereiro para evitar prejuízo aos candidatos? Não, em princípio não é possível adiar. O INSS tomou cuidado na escolha da data. Nós sabemos que as 2 semanas que antecedem o dia 27 é o Enem. Então, como a gente sabe que o concurso, ele nesse momento ainda exige nível médio, a gente entende sim que com o Enem haveria aí uma concorrência. Então, a gente tomou esse cuidado para que a prova fosse feita após o ciclo do Enem. Mas no âmbito federal, salvo engano, essa é a única data, essa é a única prova que está marcada. Então a gente vai manter a data de 27 de novembro, até porque o nosso cronograma prevê o início da formação já em janeiro, conclusão da formação em fevereiro, para a gente poder ter ambientação em março. Empurrar todo esse cronograma 3, 4 meses para frente, a gente entende aí que sim, seria um prejuízo maior para o Instituto, para a sociedade e até mesmo para aqueles que querem prestar aí o concurso. Pergunta da Cristiane Gersina, da Folha de São Paulo. São duas. Por que o INSS decidiu fazer a seleção em 2 etapas, com prova e curso eliminatório? Se é a primeira vez que o INSS faz isso? E se é possível detalhar a quantidade de vagas no estado de São Paulo e na capital paulista? Bom, a questão da opção por fazer em 2 etapas, eu acho que a gente já falou mais de uma vez, reforço. A necessidade de obter uma qualificação melhor, nunca foi feito antes, a gente precisa fazer uma primeira vez, não é uma novidade você ter um concurso que exige uma etapa de curso de formação. Normalmente a gente vê isso em concursos de alta qualificação e é assim que a gente enxerga que tem que ser o concurso do INSS. E com relação aí ao número de vagas, eu vou passar para o Jobson. Obrigado. Se alguém puder me ajudar na soma, eu agradeceria, como a gente fez da outra vez. São Paulo, Gerência CD, 4 vagas. Gerência Araçatuba, 6 vagas. Gerência Araraquara, 10 vagas. Gerência Bauru, 6 vagas. Gerência Campinas, 6 vagas. Gerência Guarulhos, 7 vagas. Gerência Jundiaí, 10 vagas. Gerência Marília, 8 vagas. Gerência Osasco, 7 vagas. Gerência Piracicaba, 7 vagas. Gerência Presidente Prudente, 7 vagas. Gerência Ribeirão Preto, 8 vagas. Gerência Santos, 10 vagas. Gerência São João da Boa Vista, 7 vagas. Gerência São José do Rio Preto, 9 vagas. Gerência São Paulo, 8 vagas. Gerência Sorocaba, 9 vagas. Gerência Vale do Paraíba, 9 vagas. 138 no total. Total de 138 vagas para o estado de São Paulo. Pergunta da Marta Cavarini, G1. Vocês acham que esse número de 1.000 vagas, menor do que as 7.500 inicialmente pedidas, podem desafogar o atendimento dos segurados e diminuir o tempo da fila por benefícios? Sem dúvida pode. Mesmo porque, paralelo a isso, nós estamos fazendo uma série de outras ações. A automação de processos, na capacitação dos servidores, como eu falei. Então, tem uma infinidade de ações estruturantes que, a médio e longo prazo, nós vamos colher frutos, bons frutos. E a sociedade vai sentir isso, eu não tenho dúvida. Os presentes querem fazer mais alguma pergunta? Vou aproveitar, então. Uma que até mandaram aqui, que eu acho interessante. O salário do edital, ele está lá 5.905, salvo engano, e tem um adicional de produtividade. Então, até quanto aí que pode chegar esse valor? Na verdade, assim, o adicional de produtividade ele não está vinculado ao salário. Nós temos, por força da medida provisória 1113, que foi sancionada em lei, ele criou a tarefa especial
redução da fila, né, o TERF, que é um bônus por produtividade, ou seja, aquele servidor que atinge sua meta e continua trabalhando além da meta, ele tem a possibilidade de receber essa bonificação por processo analisado. Contudo, essa lei, né, ela está em vigor até 31 de dezembro. Então, nós não temos previsão ainda para o ano que vem ter algo semelhante, então a gente não está nem considerando isso como parte da remuneração. Sem mais perguntas? Bom, agradecemos então a participação de todos e está encerrada esta coletiva de imprensa. Poxa, eu queria dar um...